Opa, fala aí, meu povo da lindeza. Quem tá falando aqui é o Sora. E bom, gente, eu vou ser sincero, esse vídeo aqui, na verdade, ele é meio que um vídeo atrasado de reserva, eu sei lá como é que eu posso falar, porque, sinceramente, eu queria postar aquele vídeo explicando os fantasmas nobres de Fate Zero. Só que, infelizmente, atrasou, né? Porque tem alguns probleminhas externos, então infelizmente eu não vou poder entregar esse vídeo no tempo que eu queria, vou ter que adiar ele, então meu pessoal, desculpa aí. Mas em compensação, eu vou fazer aqui esse videozinho que na verdade ele é um remake de um vídeo que eu fiz lá no passado. Foi nem nesse canal ainda, eu ainda nem tinha esse canal. Foi num antigo canal de animes que eu participava, o Otakus Brasil. Lá eu fiz um vídeo falando sobre as classes de servos, explicando cada uma delas e por aí vai. Só que, bom, gente, olhando pra esse vídeo hoje em dia, esse vídeo ele é uma merda. Pois ele é uma merda, até porque eu não sabia narrar bem e foi o primeiro vídeo que eu editei na minha vida, então, né, não tava lá essas coisas. Então, meio que pra compensar isso aí, né, eu tô trazendo esse vídeo aqui, remake, e também atualizando coisas, até porque, né, de lá pra cá, muitas coisas mudaram, classes novas surgiram, então bora lá explicar o que é que diabo é uma classe de servo de Fates e quais são essas classes. Mas antes de prosseguir, meu povo, o de sempre, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo pro máximo de pessoas possíveis, porque esse vídeo aqui dá um trabalho de pesquisa do cão. E é isso, se inscreve no canal, deixa o like, eu já falei pra deixar o like, eu acho que sim. Enfim, bora lá. Bom, meu povo, agora eu vou explicar basicamente o que é que diabos é uma classe de servo em Fate. Basicamente, gente, as classes de servos, como é que eu poderia dizer? Elas são moldes. Moldes pra você colocar o diabo de um espíritozinho heróico lá dentro pra poder chamar ele pra rinha de Battle Royale de espírito heróico, de ser do passado e por aí vai. Como assim? Então, na franquia Fate, existem os chamados espíritos heróicos, os heróis da humanidade, as pessoas que fizeram grandes feitos e chegaram a um patamar elevado de espírito. E na Guerra do Santo Graal, você tem que invocar um desses espíritos heróicos para poder lutar por você nessa batalha. Só que invocar a pessoa exatamente como era ela, primeiramente é inviável. Porque além de gastar um monte de mana para poder invocar esse bendito, também gasta um monte de mana para tu poder manter ele. Então, simplesmente é quase impossível, se não impossível. Não teve nenhuma pessoa que conseguiu invocar plenamente o espírito heróico registrado, não existe. Então, meio que para facilitar essa invocação, o que é que o Santo Graal fez? Ele basicamente criou um molde. E esse molde é justamente essas classes. Existem 7 classes diferentes, que são 7 moldes diferentes, e você encaixa o espírito heróico naquela classe específica. Entre elas tem o herói da espada, o herói do arco, o herói da lança e piriri pororó. Vamos citar aqui um exemplo bem didático. Vamos pegar o Hércules. Heróizão lá fodão, poderosão, espadachim forte, o arqueiro habilidoso e por aí vai. Quando você pega o espírito heróico Hércules, a pessoa Hércules, e invoca para a Guerra do Santo Graal, você tem que colocar ele em um desses moldes, em uma dessas classes. Quando você coloca o Hércules na classe Saber, nesse molde, ele vai ser um espadachim. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que as habilidades dele de espadachim vão ser equiparáveis a quando ele era vivo. Porém, as outras habilidades vão diminuir. Se o Hércules era um cara bom em arco, ele não vai ser bom em arco. Por quê? Porque a classe dele, o molde dele é feito para o espadachim, não para um arqueiro. Caso você coloque ele na classe, no molde de arqueiro, aí sim, ele vai poder usar as habilidades do arco dele. Mas em compensação, ele não vai poder usar as habilidades de espada, porque não é o molde certo. Mas isso significa que ele não vai poder usar de jeito nenhum a habilidade de espada? Olha, poder ele até pode. Mas não vai ter a mesma técnica, a mesma habilidade que ele teve no passado, ou caso ele teria, caso fosse um Saber. Por exemplo, tá lá o Hércules arqueiro atirando flecha, aí tem a espada no chão, aí ele pega a espada no chão e vai lutar contra o Saber. Ele vai perder, por quê? Porque ele não é um Saber, ele não é um espadachim, ele é um arqueiro. E é isso, eu acho que eu consegui explicar de maneira didática. Caso eu tenha deixado alguma coisa pra trás, deixa nos comentários, mas é basicamente isso. Bora começar então pra esses diabo de classe. Sabers, os sabres, os espíritos heróicos da espada. Bom, meu povo, a classe Saber, como vocês puderam perceber, é a classe dos espadachins.
Pois é, geralmente essa classe de Saber é aquela que possui as maiores estatísticas, eles possuem poucas fraquezas, exceto pelo fato deles usarem uma espada, então eles não podem atacar de longe. O que, convenhamos, não é bem uma fraqueza, já que praticamente todo Saber tem o poder de atirar laser pela espada, porque isso é animes, é basicamente assim que espadas funcionam em animes. Mas a habilidade que vale mais a pena de ressaltar sobre eles é a habilidade basicamente de resistência mágica, onde eles têm uma resistência, o que faz eles serem basicamente os oponentes ideais para derrotar casters, os magos, outra classe que eu vou falar mais pra frente. E basicamente para a pessoa se tornar um Saber, ele tem que ser ou um grande espadachim do passado, como por exemplo um Chevalier Deon, que era um cara que tinha habilidades muito fodas de espada, ou ele tá relacionado com a lenda, relacionado a uma espada lendária, como por exemplo o Rei Arthur ou o Siegfried. Basicamente esse é o requisito para se tornar um Saber. Agora vamos para o arqueiro. E eu acho que a palavra que mais define arqueiro é porra louca. Por que vocês estão perguntando isso? Relaxa que eu vou explicar. Basicamente os arqueiros, os archers, o espírito heróico da espada, são basicamente uma classe que empunha armas de longo alcance, o que faz com que sejam servos essencialmente de longa distância. Você vai colocar um arqueiro para atacar de longe, como vocês podem perceber. Os archers, no geral, eles possuem estatísticas baixas comparado a outras classes de servos, mas eles são conhecidos por sua excepcional estatística em seus ataques especiais. Basicamente, eles possuem fantasmas nobres muito poderosos. Os archers, eles possuem múltiplas habilidades da sua classe, mas algumas também que vale a pena ressaltar. A primeira delas é a capacidade de localizar inimigos a longa distância. Os archers têm uma excelente visão, então justamente por isso eles podem ver onde estão os inimigos e atirar de longe, até porque são arqueiros, o arqueiro tem que atirar de longe. Outra coisa também é a sua ação independente, que é basicamente uma capacidade de sobreviver sem o mestre por mais tempo do que os outros servos. Porque uma coisa que eu acho que eu esqueci de explicar, mas vale a pena ressaltar aqui, é que basicamente um servo ele foi invocado pelo mestre. O mestre ele provém mana para o servo continuar existindo. Se o mestre morrer, acaba a mana, o servo vai definhar com o tempo. O Archer ele consegue durar mais tempo. Um servo que morreria, por exemplo, em 1 ou 2 dias, um Archer pode existir há 3, 4, 5 dias, até uma semana. Vai depender aí do quão forte e quão habilidoso ele é. Mas agora sim vem o porquê que eles são a classe mais porra louca que tem. Porque basicamente pra você se tornar um arqueiro, bom, você tem que saber atirar coisas muito bem. Ah, mas que coisa, Sora? Então, qualquer coisa. Tem gente que atira flecha, tem gente que atira bala, com arma, é claro. Tem gente que atira pedra, tem gente que atira espada. Sim, o arqueiro que atira espada. Tem gente que atira raios, tem gente que atira portais, tem gente que atira fotos, tem gente que atira golfinhos. Golfinhos! É sério. Enfim, é basicamente isso aí. Se tu quiser ser um arqueiro, pode fazer porra nenhuma da tua vida. Mas tu sabe atirar uma coisa muito bem, sei lá, eu tenho uma máscara aqui de coronavírus, sei lá, eu sei atirar essas máscaras muito bem, pronto. Eu vou virar um arqueiro atirador de máscaras. É bem provável que algum dia exista, ó, DW, faça um arqueiro que atira máscaras pro Fate Brand Order. Agora eu preciso disso, por favor. Lancers! E agora vamos para os certinhos do rolê. Aquele aluninho que fica lá na salinha, obedecendo o professor, sendo certinho e tudo mais. É basicamente isso aí, que tira nota boa e que todo mundo odeia porque ele é o cara que fica dedurando os amiguinhos. É basicamente isso aí o Lancer. Pois é, que porra de analogia foi essa? O Lancer, o Lanceiro, o espírito heróico das lanças, eles são basicamente servos que empunham armas com hastes. Pode ser uma lança, pode ser uma foice, um tridente, enfim, tem que ter uma haste e tem que ter uma ponta. Se tiver isso aí, é um lanceiro. É abrangente, mas não é tão abrangente quanto os artes, né? Os artes pode ser qualquer coisa, pelo menos tem uma abrangência mais definida, por assim dizer. Os Lancers, eles em combate, eles têm habilidades de curto alcance, mas eles também são meio fraquinhos, eles não são lá muito fortes, eles não aguentam muita porrada. Mas em compensação, eles são servos bastante ágeis, eles possuem muita agilidade, o que permite com que eles executem vários ataques ao mesmo tempo. Por eles serem muito rápidos, eles conseguem atacar mais. Os Lancers, eles têm duas habilidades que vale a pena ressaltar. A primeira delas é a continuação de batalha,
que basicamente permite com que eles consigam sobreviver por mais tempo, tipo, quando o Lancer, ele leva um golpe fatal, ele consegue lutar um pouquinho mais, por mais tempo comparado a outros servos. Isso explica, por exemplo, porque o Lancer lá em Fate Stay Night levou umas 500 mil facadas no bucho, se levantou, morreu, se levantou, morreu, se levantou, morreu. Meu Deus do céu, mano, o cara não parava, eu achei que ele não ia morrer nunca, mas é por isso, porque o cara ele consegue aguentar mais tempo aí enquanto ele tá morrendo. E também a proteção contra flechas, que é uma técnica capaz de reduzir longo alcance, ou seja, basicamente eu tenho Basicamente, se eu sou um lanceiro e o arqui-inimigo atirar uma máscara em mim, eu vou levar menos dano da mascarada que ele me dá. Ai, meu Deus do céu. Outra coisa que vale salientar é que, comparado aos outros servos, eles são servos mais leais aos seus mestres. No geral, Lancers, eles possuem muita lealdade para com o seu mestre. Dificilmente tu vai ver um Lancer traindo o seu mestre. Diferente do arqueiro, porque como arqueiro ele tem uma ação independente, ele consegue durar mais sem o mestre, e geralmente eles são mais rebeldes, por assim dizer. Enfim, para você se tornar um Lancer, basicamente você tem que empunhar uma lança lendária ou ter uma grande habilidade com lança. Agora vamos para o Rider. Sim, a classe daquele ser lindo, perfeito, maravilhoso, angelical. Os Riders, os cavaleiros, os espíritos heróicos da montaria. Os membros dessa classe, eles são aqueles que usam veículos, né, e montarias para atacar. Os Riders, eles são fracos. Eles não são muito fortes em corpo a corpo, eles não são muito fortes na defesa, eles são servos no geral bem fraquinho, mas a montaria deles meio que compensa isso. Quando eles estão na montaria, a montaria meio que serve pra aliviar a fraqueza que os Riders geralmente têm. Fora que os especiais deles são incrivelmente poderosos, ou seja, ele é um servo mais focado em especial. Mas, como a classe já sugere, eles têm uma habilidade de riding simplesmente impressionante. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles podem montar qualquer veículo existente ou qualquer animal diferente. Pode ser um cavalo, pode ser um carro, uma moto, um avião, enfim, pode ser qualquer veículo existente. Mesmo se o rider, sei lá, é de 500 mil a.C. Se tu der pra esse cara um avião e fala pilota, ele vai pilotar. Por quê? Porque ele tem uma habilidade de riding muito boa. Pra você se tornar um rider, basicamente, você tem que ter uma habilidade de montaria muito boa, como por exemplo um Alexandre o Grande da vida, ou ter um animal, ou ser conhecido por ter montado um animal lendário, ou um veículo lendário, como por exemplo um Barba Negra, uma Medusa, e também o grande, o glorioso, o supremo Astolfo-chan, com seu hipogrifo maravilhoso. Tipo, olha pra ele. Olha que coisa linda, velho. Meu Deus do céu, esse biquinho, essas asas aí, essa águia que parece cavalo. Uma delícia. Que foi? Tu achou que eu ia falar do Astolfo? É. Próximo. Caster, feiticeiro, ou espírito heróico das magias e feitiçarias. Bom, como é que eu vou poder explicar esse escaba? Os casters, eles são basicamente aqueles servos que, como o próprio nome já diz, são os maguinhos do rolê. Eles são magos, eles protegem, eles lançam magias, feitiçarias e tudo mais. E tendo dito isso, eles são servos que o povo menos quer. Porque tipo assim, eu já sou um mago. Quando eu for na Guerra do Santo Graal, eu sou um mago. Eu lanço magias, poderzinhos, piu, 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 piu. Aí eu invoco outro mago, outro cara que lança poderzinhos, piu, 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 piu. Então... o povo geralmente não quer muito ter um caster aí no grupo não. Geralmente eles são servos menos requisitados e por causa disso são mais abandonados, eles ficam putos, começam a matar todo mundo, aí ninguém sabe por quê. Tá, isso aí não acontece muito não, isso aí aconteceu só com uma pessoa, mas enfim. Só porque aconteceu uma vez não quer dizer que vai acontecer de novo, ó, tô de olho. Bom, os casters, eles são bem frágeis, mas eles comandam a maior energia mágica do que qualquer outra classe, o que permite com que eles ataquem vários inimigos ao mesmo tempo. Eles possuem a capacidade de manipular as condições de batalhas ao seu favor, usando criação de itens, sim, que é usada para criar equipamentos, ou até mesmo consumíveis, itens de cura e por aí vai. Fora que eles também possuem a grande habilidade de criação de território, a capacidade de mudar o campo de batalha. Basicamente aquela cartinha lá do Yu-Gi-Oh! A carta de campo que muda o campo da batalha do Yu-Gi-Oh! É basicamente isso aí que um caster pode fazer. Pra você se tornar um caster, basicamente você tem que ser ou um grande mago do passado, um grande bruxo do passado, como por exemplo um Merlin, uma Medeia, uma Cici, ou ter algo relacionado com magia, bruxaria, essas putaria aí, tipo por exemplo um Gilles de Reis, uma Helena Blavatsky, ou
fato ser um sábio do passado. Pois é, um grande sábio, um grande conhecedor, uma pessoa que revolucionou o conhecimento dos seres humanos, por assim dizer, como por exemplo o William Shakespeare, o Mozart, o Thomas Edison. Enfim, é basicamente isso aí a classe dos casters. Basaca, o espírito heróico da fúria desenfreada. Os Basacas, eles são basicamente pessoas que endoidaram, piraram, ficaram doidas. Em algum momento da história deles, eles estavam lá de boa, ficaram doidos, começaram a matar todo mundo, aí pronto, é um Basaca. É basicamente isso aí que eles são. Os Basacas, como é que eu posso dizer? Eles possuem estatísticas extremamente altas, geralmente são as mais altas do rolê. Possuem um bom ataque, boa defesa, boa resistência e piriri pororó. O problema é que eles são muito poderosos por causa dessa habilidade que eles têm, o Mad Enhanced, que é quanto mais loucos eles ficam, mais poderosos eles ficam. Porém, ao mesmo tempo que eles ficam muito poderosos, eles ficam meio que descontrolados. É muito difícil controlar um Basaca, porque quanto mais louco ele fica, tu vai poder, mano, para não, ele vai começar a destruir tudo, matar todo mundo, é forte, é meio difícil controlar esses bichos. Fora que, diferentemente de todos os outros servos, eles são os únicos servos que não podem usar a habilidade especial deles, o seu fantasma nobre, justamente porque eles estão doidos. Por causa da loucura deles, eles não podem parar, utilizar o golpe especial deles e atacar. Pois é, eles só servem pra atacar porrada, 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 porrada. Eles tacam porrada muito bem? Tacam, mas ele não são bons de controlar e não tem especial, então... é aquele negócio, será que compensa ter um bicho desse? Alguns exemplos de Basaca que eu posso aqui citar, de gente que ficou doida, é o próprio Hércules, que eu citei lá no começo, né, que... ele ficou doido. Eu posso citar também a Penthesilea, que ela também ficou meio doida. Eu posso citar o Beowulf, que ficou doido. Cara, posso citar muita gente que ficou doida, hein? Meu Deus. Enfim, próximo. Agora indo para a última classe, o Assassin. O assassino, o espírito heróico dos assassinatos. Ed sombrio, boom. Os Assassins, bom, eles são servos fracos. São servos bem fracos. Eles não possuem um bom ataque, não possuem defesa mágica. Eles são servos que eles são basicamente papéis. Se tu der um murro no Assassin, ele morre de vez. Então o Assassin ele não é muito bom para enfrentar um servo frente a frente. Mas em compensação, eles não são servos feitos para matar outros servos. Eles são servos feitos para matar mestres. Pois é. Eles são mais fortes que mestres, geralmente. Então, eles são feitos para justamente acabar meio que com o mal pela raiz. Tu vai cortar a raiz do servo, matando o mestre dele, aí o mestre morre, o servo morre e acabou-se. Basicamente isso aí. As habilidades dos Assassins, bom, como o próprio nome já diz, eles são servos sorrateiros. Então a habilidade que mais vale a pena destacar é justamente a habilidade deles de esconder presença. Se um Assassin ele usa essa habilidade, ele basicamente apaga a presença dele. Ninguém consegue ver ele. Ninguém com ele é basicamente invisível. Tanto para servos quanto para mestre. Até mesmo os archers, que podem localizar muito bem servos a longas distâncias, dificilmente eles vão localizar um Assassin. Porque basicamente essa é a única habilidade boa que eles têm, de não serem notados. Um Assassin só vai ser descoberto se ele quiser que você descubra. Então geralmente é uma armadilha e ele vai cortar tua garganta fora. Pois é, pra você se tornar um Assassin, basicamente você tem que ser um assassino muito conhecido. Você tem que ter muitas habilidades de assassinato, como por exemplo o Jack Stripador, ou a Carmilla, ou os Hassans, que justamente nomeiam essa classe. Porque essa classe originalmente era pra ser formada apenas por Hassans, que são daquele antigo grupo do passado, clã do passado, de assassinos, lá do Velho da Montanha, que eu expliquei até lá no vídeo, lá de... explicando os fantasmas nobres de Fate Stay Night. Lá eu explico melhorzinho o que é que são os Assassins, mas basicamente o nome dessa classe foi nomeado graças ao clã do Velho da Montanha. Aí você se pergunta, mas se era só pra eles serem Assassins, por que tem outros? E por que tu citou outros antes dele? Então, né, por que será? Será que é porque? O que é que vale mais a pena? Ter só um tipo de Assassin que é só usar máscara de caveira? Ou tu pode escolher fazer uma loli, fazer uma plot, fazer... eu acho que a resposta tá bem clara, não é mesmo? Enfim, mas antes de finalizar essa classe, tem uma coisinha que eu gostaria de falar, que é sobre o nosso queridíssimo Sasaki. Kojiro Sasaki, o Assassin lá de Fate Stay Night, o Assassin falso. Lá no Fate Grand Order, ele é colocado lá como um Assassin de classe bem baixa, um Assassin estrela, não muito forte. Só que na lore de Fate Stay Night, ele não é bem um Assassin, por assim dizer, ele é um Assassin falso.
Por quê? Porque diferentemente de todos os outros servos lá em Fate Stay Night que foram invocados por seres humanos, por mestres, por magos vivos, o Assassin ele foi invocado não por um mestre, mas por um servo. Ele foi invocado pela Caster. E justamente por causa disso ele é meio que, como é que eu posso dizer, uma aberração. Ele é um Assassin que, ele é um ser que não devia existir, ele é tipo um ponto fora do baralho, ele é uma exceção, ele é um não ser, por assim dizer. Ele nem devia estar ali, então ele é de fato um falso assassino, um ser que não devia estar ali, uma anomalia. E tanto é que aí depois aparece o verdadeiro Assassin, que é de fato um Hassan e aquela putaria toda, e que é o verdadeiro assassino, já que ele foi invocado por um mestre, no caso, o Zouken, aquele FDP, enfim. E bom, gente, eu falei as 7 classes dos servos de Fate Stay Night, mas você acha que acabou por aí? Não, não acabou. Isso porque simplesmente não acabou as classes. Pois é... É a vida. A gente tá falando de animes, né, gente? Nada pode ser simples, tudo tem que ser chato e complexo. E bom, pessoal, eu tô olhando aqui o tempo desse vídeo, mano, esse vídeo já tá grande, hein? Já tá com mais de 10 minutos e, sinceramente, eu tô com preguiça de editar um vídeo de mais de 10 minutos, meu computador não vai aguentar, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir esse vídeo em 2 partes. Essa semana tá esse vídeo aqui que vocês estão vendo, obviamente, e semana que vem eu vou estar explicando as classes especiais da franquia Fate. Começando desde o Avenger, Ruler e por aí vai. Então, compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, justamente pra não perder o vídeo da semana que vem, tá certo? Beleza, pessoal? Eu sou o Sora e a gente se vê no vídeo que vem, com mais um De Onde Vem! Até a próxima, gente.